Todo mundo pegou, abriu a Bíblia em João capítulo 4 para nós lermos a palavra do Senhor. João capítulo 4 a seguir, vamos ler. Que diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Vou colocar aqui o celular, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a Bíblia fala para nós sobre uma mulher. E entrando em assunto, no capítulo 4 de João, a palavra diz que quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas os seus discípulos era quem batizava, Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário ele passar por Samaria. Jesus foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali junto da fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, ele assentou-se ali, junto daquela fonte. Isso era quase a hora sexta. E a Bíblia diz que veio uma mulher de Samaria tirar água e disse a Jesus, Jesus disse para essa mulher: dá-me de beber. E ela disse: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, mulher, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus diz para aquela mulher: se tu soubera e conheceras o dom de Deus, e soubesse aquele que te diz dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. E a mulher diz para Jesus: Senhor, tu não tens com que tirar, porque o poço é fundo. Onde, pois, tu tens água viva? Jesus disse: quem beber desta água, olha, mulher, em outras palavras, tu vieste a tirar água que mata a sede do teu corpo. Olha, quem bebe dessa água aí que tu vieste tirar, tornará a ter sede. Mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque da água que eu lhe der se fará nele um manancial que jorrará para a vida eterna. E a mulher, ouvindo isso, que Jesus fala, ela diz: Senhor, onde tu tens desta água? Me dá desta água, para que eu não volte mais a tirá-la, e nem tampouco eu tenha sede. E Jesus diz: olha, vai e traz o teu marido, e vem cá. E ela diz: mas eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: bem disseste, porque tu já tiveste 5, e agora o que tu tens não é teu. Meus irmãos, essa palavra é muito interessante e também muito importante, pois Jesus
ele replica para aquela mulher várias vezes. E a mulher, ela trabalha com Jesus por meio das suas palavras, achando que Jesus ele está falando para ela de uma água natural, de uma água em que você precisa, aliás, ela precisou andar vários, ali caminho e também botar força para tirar uma água que é perecível, uma água que ela tomaria, desceria para o seu estômago, para o seu ventre e logo mais seria escassa, sairia ali para fora daquela mulher. Só que Jesus, ele não estava falando na mesma intenção que aquela mulher. E não estava falando também da mesma água que aquela mulher está falando. Por isso que ele diz, olha mulher, desta água aí que tu toma e que tu torna a ter sede, se tu toma dela, tu vai voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, nunca tornará a ter sede. Porque se fará na pessoa que eu lhe der dessa água, um manancial que jorrará para a vida eterna. Meus irmãos, e essa palavra é muito interessante para nós, porque Jesus ele está falando de saciar e de também matar a sede. Pois Jesus, sendo ele a própria água da vida, ele conversa com aquela mulher, e a mulher que está também experimentando da água perecível, aquela mulher, ela vivia em saciamento da carne. Ela vivia em saciamento natural e terrestre, ao ponto de Jesus saber que aquela mulher, ela tinha tido 5 casamentos e o que ela estava agora não era dela. Pois aquela mulher, além de estar buscando a água perecível que alimenta a própria carne dela também, ela praticava coisas que alimentavam a sua própria carne, como também os 5 adultérios que aquela mulher estava. A mulher, ela andava saciando a sua carne constantemente, tanto na água perecível que ela foi buscar, mas como também nos 5 casamentos que não pertenciam a ela. Então ela estava, meus irmãos, praticando imoralidade sexual. Além de ser adultério, seria também prostituição, porque ela não era casada. Então, esta mulher, ela vivia em saciamentos de carne e não da alma. Esta mulher, ela vivia praticando, meus irmãos, um ato chamado adultério, que saciava a carne dela, que ela tinha, meus irmãos, aquele prazer com os maridos que não era dela, e aquele prazer errôneo e doentio que não agrada a Deus, Esta mulher, ela vinha praticando e ela vinha agradando a sua própria carne. E Jesus, ele quis trazer para ela e ele quis dizer, olha mulher, tu vem, em outras palavras, de saciamento carnal. Tu vem de saciamento que não agrada a minha vontade. Tu vem de saciamento que, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então aquela mulher, ela estava no ato de prostituição, pois ela estava pegando maridos que não era seu. E ela vivia em saciamentos de carne, ao ponto também dela agora vir saciar a sua carne diferente do adultério. Agora ela queria matar a sua sede. E ela vem a esta fonte de Jacó, que Jacó deu ao seu filho José. E quando ela vem, ela não imaginava, quem sabe, aquela mulher, em várias vezes que ela vinha àquele lugar para pegar água, ela apenas pegava e ela achava que somente seria uma rotina normal. Mas dessa vez, meus irmãos, foi fora do normal, pois ela encontrou com aquele que é a água da vida. E quando aquela mulher se apresentou para Jesus, Jesus diz logo para aquela mulher, dai-me de beber. E ela diz, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque nós, os samaritanos, não se comunicamos com os judeus. E nesse exato momento Jesus diz, se tu conheceras o dom de Deus, ou soubesse aquele que te diz, dai-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. E ela replica com Jesus e diz: mas, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens água viva? Mal saberia esta mulher que, ao mesmo tempo que ela pergunta onde Jesus tem a água viva, a própria água viva estava falando com ela e ela não sabia. Então, meus irmãos, eu já trago para vocês também, ao ponto de trazer para nós e também dizer que existem muitas pessoas que estão nesse exato momento, meus irmãos, saciando a tua carne, saciando o teu eu com coisas que não agradam a Deus. Pessoas que procuram ser saciados no cigarro, pessoas que procuram ser saciados na prostituição, pessoas que procuram serem saciados no adultério, pessoas que estão procurando a todo tempo e a todo momento nas bebidas e nas orgias e nas sodomias da vida saciar a sua alma, ao ponto de Jesus falar: olha, ainda que tu beba dessa água ou que tu viva no teu adultério com 5 maridos que não é teu, tu mesmo assim não poderás saciar a tua carne. Porque a tua carne, mulher, ela te leva para a perdição. Tu pode buscar o saciamento que vem do exterior. Na verdade, eu, porém, sacio o teu interior. E é o que nós, meus irmãos, nos dias de hoje, temos visto pessoas que procuram serem saciadas com coisas dessa vida, que procuram serem saciados com namorados, com namoradas, que procuram serem saciados com as coisas desagradáveis que desagradam aos olhos de Deus. E na verdade Jesus diz: mas olha, se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te diz dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Porque aquele que eu lhe der, se fará nele um manancial que jorrará para a vida eterna. Meus irmãos, então vamos, meus irmãos, nesse exato momento e nesta hora, pararmos de tentar nos saciar com as coisas dessa vida, com coisas que não agradam a Deus. Pois Jesus, ele quer saciar a tua alma, não com coisas que perecem, pois o efeito da maconha, do crack, da cocaína e do adultério, da prostituição passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para todo o sempre. Como ele mesmo diz em João capítulo 7, versículo 38, ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras Sagradas, do seu interior fluirão rios de água viva, meus irmãos. Oh, glória a Jesus. Em outras palavras, ele diz: eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele que come de mim nunca terá fome, e aquele que de mim bebe nunca terá sede. Mas o que tem acontecido conosco nesses últimos dias? Nós temos se esquecido do Senhor dos Exércitos, Ele que é a fonte da água viva, meus irmãos. Pois o próprio Jesus, sendo Ele essa fonte de água viva que se encontra com esta mulher, Ele diz em Apocalipse: olha, quem tem sede venha e tome de graça da água da vida, meus irmãos. Está com sede, venha e toma de graça. João também viu esta água que ela descia do trono de Deus e do trono do Cordeiro, a água cristalina, a água da vida. Está na hora, meus irmãos, de nós pararmos de nos saciarmos, tentar nos saciarmos, na verdade, com coisas dessa vida, pois nada desta vida pode saciar a nossa alma. Somente poderá saciar a nossa alma Jesus, que é a água da vida. Pois não seja como esta mulher que buscou os seus prazeres carnais no adultério, tendo 5 maridos e aquele que ela estava já não era dela também. Não seja como ela também, que procurou na sua parte física novamente a ser saciada com a água natural, mas busque
a água espiritual, pois Jesus é a fonte de água viva que quer jorrar na tua vida a água da vida eterna. Arrependam-se, meus irmãos, dos maus caminhos e das coisas que vocês têm buscado e praticado para tentar saciar vocês, pois eu digo e afirmo para vocês que nada do que vocês façam poderá saciar as suas almas, pois somente há um que diz: eu sou a água da vida, e aquele que bebe de mim nunca terá sede. Pois busque a água que sacia a tua alma. Jesus, Ele é a fonte de água viva. Arrependam-se, meus irmãos, dos maus caminhos e dos falsos saciamentos, das coisas que parecem ser agradáveis e que parecem saciar a tua alma, mas na verdade são carnais e não irão te saciar. Pelo contrário, o pecado te afasta de Jesus. Mas Jesus, que é a água da vida, Ele irá saciar a tua vida nesta noite.